Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui nesse canal a gente conversa sobre literatura e filosofia e hoje a gente conversa um pouquinho sobre Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é um dos livros mais conhecidos do Graciliano e está aí entre uma das principais obras da literatura brasileira. O Graciliano Ramos nasceu em 1892, no estado de Alagoas, e publicou Vidas Secas em 1938, mostrando as preocupações sociais dele com as pessoas atingidas pelas secas na região Nordeste. Vidas Secas narra a saga de uma família de retirantes no sertão nordestino, que está justamente tentando escapar da seca, e esse livro já começa então com essa família andando sem rumo, totalmente fustigados pelo sol e também pela fome. E essa família é composta pelo Fabiano, a esposa, assim, a Vitória, dois filhos, a cachorra a Baleia e um papagaio. Papagaio esse que em um momento de necessidade, logo no início do livro, acaba virando uma refeição para essa família, para que eles não acabassem morrendo de fome durante essa jornada. E depois de uma caminhada muito penosa, em que essa família atravessa o sertão nordestino tentando fugir da seca, eles chegam em um local que tinha uma casa aparentemente abandonada, e eles se fixam nessa casa, tentando recomeçar a vida com os poucos pertences que tinham sobrado para eles. Mas aquele lugar em que eles esperavam recomeçar a vida tinha sim um dono, e esse dono logo reaparece, e para não precisarem ir embora de novo, sem rumo, o Fabiano acaba virando empregado desse proprietário de terras, ele trabalha para ele como vaqueiro e também fazendo reparos na propriedade. E com o passar do tempo, o clima também muda e volta à estação das secas, mudando as cores do sertão, o verde volta a reaparecer, mandando então o fantasma da seca embora, mas a lembrança da seca sempre martela na cabeça dessa família, e assim eles nunca têm paz, porque mesmo quando eles estão em um momento de tranquilidade, essa lembrança muito dolorosa e sofrida da seca volta a martelar na cabeça deles, dizendo que logo logo todo aquele pesadelo poderia recomeçar novamente. Mas mesmo assim a família segue a vida tentando afastar da mente o fantasma da seca, e então eles passam a viver naquela casa que tinham encontrado pelo caminho, trabalham com os animais e têm muita esperança de talvez terem um futuro materialmente melhor do que eles tinham naquele momento. E uma das grandes esperanças da Sinhá Vitória, por exemplo, era uma cama confortável, parecida com a que um antigo vizinho deles tinha, e muito diferente da cama em que eles dormiam, que era uma cama de varas extremamente desconfortável, que machucava as costas, eles praticamente não conseguiam dormir naquela cama de tanto desconforto, mas esse simples sonho da Sinhá Vitória de uma cama confortável deixava o Fabiano entre a chateação e a irritação, porque ele sabia que esse era um sonho que demandaria um grande sacrifício no orçamento deles, um sonho praticamente irrealizável, e ele ficava chateado com ele mesmo por não conseguir atender esse pedido da esposa. E ao mesmo tempo, quando a vida ficava muito difícil e assim a Vitória se entristecia, o Fabiano usava essa esperança, esse sonho deles terem uma cama confortável, para tentar reacender a alegria, a vontade de viver da esposa, dizendo que eles fariam sacrifícios no orçamento, poupariam aqui e ali, e que no final das contas eles conseguiriam comprar essa cama para dormir bem, mas no fundo ele sabia que esse era um sonho impossível, mas usava então esse sonho só para animar a esposa quando ela estava então desanimada e desistindo da vida. E a comunicação entre os membros dessa família era bastante escassa. Eles eram pessoas silenciosas, de poucas palavras, e não sabiam, inclusive, se expressar muito bem em palavras, e tinham um certo medo das palavras, porque em certas ocasiões as palavras, quando ditas, podiam trazer problemas muito grandes, como acontece em certos momentos aqui do livro, problemas que eles não entendem muito bem de onde que vem e qual é a conexão com a palavra. Eles, inclusive, tinham medo das pessoas que usavam palavras que eles não conheciam, porque sempre eles acabavam se dando mal nessas situações, e tinham a esperança de que os filhos pudessem estudar, de que as coisas melhorassem ao ponto dos filhos poderem estudar, para que os filhos não fossem tão subjugados e oprimidos pelas palavras como eles eram.
E por conta disso, as falas desses personagens aqui no livro são bastante raras e curtas. Algumas vezes são só algumas interjeições, e o Graciliano Ramos trabalha muito mais o que esses personagens pensam e sentem do que eles desenvolvem através então da fala, já que eles não conseguem se articular muito bem em palavras, e com pessoas estranhas chegam até mesmo a ter medo de usar as palavras pelos problemas que as palavras trazem. E essa família também vai sofrer demais com a falta de recursos, sempre oprimidos pelo fantasma da fome, da seca e pela opressão dos outros. Então eles estão sempre muito nervosos, sempre sofrendo e com os nervos à flor da pele, fazendo com que em várias vezes eles reajam de uma maneira um pouco mais violenta, inclusive entre si. Então o Fabiano e assim a Vitória vão distribuir xingamentos, cascudos e até em algumas vezes uns pontapés contra a cachorra-baleia e às vezes contra os filhos também, que vão reproduzir esses comportamentos dos pais. Mas é bem importante de frisar que essas atitudes mais violentas que essa família tem entre si não vêm da maldade, essas não são pessoas maldosas de maneira nenhuma, mas sim pessoas que estão desamparadas e desesperadas diante de todas essas dificuldades que estão sempre cercando eles por todos os lados. E também é impossível falar de Vidas Secas sem falar da famosa cachorra-baleia, que é uma das personagens mais amadas da literatura brasileira e considerada um membro da família por essas pessoas retratadas no livro, que amam esse animal e consideram então ele como uma pessoa da família. E o Graciliano Ramos consegue imaginar muito bem como seriam então os sentimentos da cachorra-baleia e o que passaria pela cabecinha de cachorro dela quando ela ganha um carinho dos humanos, ou às vezes quando ela se chateia porque levou um pontapé ou um xingão, um cascudo, e as esperanças que ela tem de ganhar o osso que está lá na panela da sopa, e também os sonhos que ela tem com os preás, ela adora caçar preás, então ele consegue imaginar muito bem que se passam então por esses pensamentos caninos da baleia. E todos nessa família têm um carinho muito grande pela baleia, eles realmente amam ela e consideram ela da família, apesar das irritações aí que vão surgir no cotidiano, e as crianças também incluem a baleia nas brincadeiras, e nas raras vezes que essa família vai até a cidade e são seguidos pela cadelinha, eles se preocupam com o bem-estar dela, principalmente que ela consiga encontrar o caminho de casa para voltar para casa com eles, para eles não perderem então a convivência com esse membro tão importante da família que é a cachorra-baleia. A cachorra-baleia é uma personagem encantadora e que emociona a gente demais nesse livro, inclusive os próprios personagens humanos do livro, a família humana, também se emociona muito com essa cadelinha do início ao fim, porque ela tem uma trajetória e uma função extremamente importantes nessa família. Quem leu o livro com certeza se emocionou com o destino da cachorra-baleia, destino esse que emociona e toca de uma maneira muito profunda o coração dos personagens aqui do livro também, e para quem não leu eu vou deixar aqui então que vocês descubram durante a leitura, e foi uma situação muito semelhante com um cachorro que o Graciliano Ramos presenciou em Alagoas, estado natal dele, que gerou então a inspiração para ele escrever esse papel desse personagem tão importante aqui nesse livro. Mas o ponto mais importante de Vidas Secas é que esse livro é uma denúncia contra o abandono que aconteceu com os retirantes das secas do Nordeste desse período, que foram largados à própria sorte sem nenhum tipo de auxílio, e muitos infelizmente acabaram não sobrevivendo, e com isso o Graciliano Ramos mostra as preocupações sociais com o próprio povo e também busca escancarar o problema da desigualdade social no Brasil. E ao mesmo tempo em que o Graciliano mostra como o Estado é ausente na hora de amparar os retirantes, ele também mostra como o Estado é presente na hora de punir os retirantes, como fica muito claro quando o Fabiano vai preso pelo Soldado Amarelo, uma figura importantíssima aqui em Vidas Secas. O Fabiano é preso por uma bobagemzinha, por um abuso de autoridade, e também quando o Fabiano relembra uma situação anterior, quando ele é taxado por um fiscal da prefeitura, quando ele tentava vender carne na cidade para tentar ter algum dinheiro. Então as figuras do Soldado Amarelo, do cobrador de impostos e do proprietário da
das terras representam aqui no livro o poder institucional, que tanto esmaga o Fabiano e a família com imposições e restrições que o Fabiano não entende, e essas instituições também se aproveitam da situação de vulnerabilidade econômica dessa família para exercer poder sobre eles, poder que o Fabiano não entende, não sabe o porquê que ele está sendo oprimido dessa maneira, e acaba ficando com muito medo dessas ramificações do Estado que levam embora todo o dinheirinho suado dele e também a dignidade dele. O Soldado Amarelo, aqui no livro, evidencia a questão do abuso de autoridade, já que prende o Fabiano por nada e representa esse poder institucional misterioso e distante que só esmaga e não oferece nenhum amparo para esses retirantes que estão praticamente morrendo de fome. E no caso do fiscal da prefeitura, esse fiscal ainda considera que essa luta para não morrer de fome está acontecendo da maneira errada e vai lá tentar cobrar um imposto dessa pessoa que está ali lutando para ter algum dinheirinho para sustentar a família. E com essas figuras tão antagônicas, como o fiscal da prefeitura e o soldado amarelo de um lado, e o Fabiano e a família e tantos outros retirantes do outro, o Graciliano Ramos evidencia essa diferença de forças, essa desigualdade de forças, então, dentro de uma sociedade que acaba, então, gerando conflito e situações muito injustas. E a figura do dono das terras, em que o Fabiano vive com a família, também representa esse poder institucional tão misterioso e amparado por soldados amarelos e fiscais de prefeitura, e esse proprietário de terras cobra juros do Fabiano, que não sabe o que são juros, mas acaba ficando com uma dívida impagável, dívida essa que ele não compreende, porque ele trabalha para esse proprietário de terras e mesmo assim ele fica devendo para ele através desses juros incompreensíveis e não pode reclamar, porque esse proprietário tem todo um aparato estatal, institucional, vários soldados amarelos do lado dele contra o Fabiano, que não tem absolutamente nada além da própria força de trabalho. E assim a Vitória, a esposa do Fabiano, tenta calcular as dívidas que eles têm com o proprietário de terras, usando sementes para fazer a conta, como se ela estivesse usando então um ábaco, mas os juros ficam de fora dessa conta, porque eles são misteriosos, completamente incompreensíveis e sempre variáveis, fazendo com que a conta nunca feche, a conta que eles fazem em casa e a conta do patrão é sempre discrepante, o que faz o Fabiano ter a certeza de que ele está sendo roubado por esse patrão. E essa figura do dono das terras é usada pelo Graciliano Ramos para evidenciar a desigualdade social e as tensões vindas dessa desigualdade, em que de um lado a gente tem o dono das terras, que tem posses, juros, e o Estado ao lado dele, enquanto que do outro a gente tem o Fabiano e a família, pessoas muito simples, humildes, à beira da miséria, que não tem nada além dos próprios corpos e da força de trabalho vinda desses corpos. Mas mesmo oprimidos pelo clima, pela fome, pelo patrão, pela autoridade policial, pelos juros e tudo mais, essa família tem lampejos de esperança, que são o que faz com que eles tenham forças para continuar, e eles também têm um grande senso de responsabilidade entre si, que faz com que eles permaneçam juntos e resistindo juntos a essas adversidades tão severas da vida que eles enfrentam. E o estilo de escrita do Graciliano Ramos aqui em Vidas Secas também é bastante conciso, praticamente fragmentário, contribuindo para essa ideia de secura que atravessa a obra, o que fez com que alguns comparassem esse livro a quadros de uma exposição, já que os capítulos são quase independentes, eles podem quase ser lidos separadamente, da mesma maneira que quadros de uma exposição, que são diferentes, mas que são ligados, então, por um tema, por uma estética em comum. E algumas coisas também chamaram muito a minha atenção no final do livro. Uma delas foi uma descrição que o Graciliano faz de um amanhecer em um período de estiagem, quando está quase amanhecendo e o céu é tingido
de vermelho, e esse vermelho depois vai desaparecendo e é substituído por um azul total, extremamente opressor, sem nenhuma nuvem no céu, e os personagens sabem ler esses sinais na natureza e sabem que eles significam uma seca muito severa, e com essa passagem a gente consegue sim sentir o terror desses personagens que teriam que enfrentar então mais um período de estiagem. Outro detalhe muito importante que esse livro traz mais para o final é a descrição que o Graciliano faz dos retirantes nordestinos indo para outras regiões do país, a chamada diáspora nordestina, ou êxodo nordestino, e mesmo que ele não desenvolva essa temática dos retirantes em outras regiões do país, ele menciona só brevemente, a gente pode usar a Vidas Secas sim para pensar nesse grande fluxo de nordestinos para outras regiões do país, porque no momento em que esse livro era publicado, na década de 30, existia sim um grande fluxo migratório para fora do Nordeste por conta então dessa questão da estiagem. E o principal foco das migrações nordestinas foi a região sudeste, para onde esses migrantes iam em busca de melhores condições de vida, empurrados então pela seca, pelas condições climáticas, e onde foram recebidos, infelizmente, com bastante preconceito. E isso não só na região sudeste, mas também em todas as outras regiões do país. Preconceito contra nordestinos que infelizmente se perpetua até os dias de hoje, numa mostra extremamente infeliz da xenofobia de brasileiros contra os próprios brasileiros, xenofobia essa que precisa ser urgentemente superada. E ao mesmo tempo, quando a gente lê Vidas Secas, a gente não pode cair no estereótipo de que a região Nordeste é só seca, como às vezes a gente vê perpetuado de uma maneira errônea por aí, porque essa região é gigantesca, extremamente diversa e também muitíssimo rica culturalmente. Vidas Secas é um livro incrível e importantíssimo sobre a vida em condições econômicas bastante desfavoráveis, sobre o abuso de autoridade, sobre o desamparo e sobre a desigualdade social e também sobre esperança. Esse então foi o livro de hoje, muito obrigado pela companhia de vocês e espero que vocês tenham se sentido instigados a conhecer esse livro grandioso que é Vidas Secas desse importante autor brasileiro, que é o Graciliano Ramos. Então por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima!